O som é atrás hoje, tá legal? Que a paz, que a luz do Mestre Jesus se faça presente entre nós, né? Que todos nós sejamos muito bem-vindos a essa casa de estudo, a essa casa de oração, a essa casa que nos socorre, que nos orienta através da doutrina dos Espíritos. Que bom, né? Que a gente está aos pouquinhos retornando às nossas atividades. Como se diz, né? O mundo não para. A gente está passando uma situação, mas a gente tem que ter cuidado, trabalhar, se organizar, tomar todas as medidas de proteção, mas a gente precisa levar a nossa vida adiante. A gente não pode ficar parado no tempo e no espaço. A gente precisa se mexer com todo cuidado, com toda a atenção, mas aí aos pouquinhos a nossa casa, o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, desde julho a gente vem aos poucos retornando os nossos trabalhos. Desde julho a gente está só exclusivamente fazendo estudo do Evangelho, né? Às segundas e quartas, de 19h30 às 20h30 e no sábado de 15h30 a 16h30. Então é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí pessoas que estão aqui participam, dão sua opinião, a gente troca informação e aí a gente vai um aprendendo com o outro, porque o estudo do Evangelho é importante por isso, porque cada um lê um trecho do Evangelho e interpreta de um jeito e a interpretação de cada um completa do outro, então cada um acrescenta algo. Às vezes eu leio uma coisa de um jeito e Fátima lê de outro jeito e ela traz um ponto de vista que eu não tinha percebido na minha leitura. Então aí a gente sai completando o outro. O bom do estudo do Evangelho em grupo é esse, é trazer mais informação, enriquecer mais o nosso conhecimento. Tá certo, gente? Outra coisa que a gente quer lembrar é sobre a água fluidificada. A gente sempre gosta de repetir isso. Normalmente, antes dessa situação que o nosso país ou o mundo está passando, a gente fluidificava águas na terça e no sábado à tarde e sábado à noite, né? Mas devido a essa situação, esse período de exceção que a gente está passando, estamos fluidificando a água na segunda, na quarta e no sábado à tarde. Então quem tiver e quiser pode adquirir a água mineral. A gente está vendendo a um preço de R$1, a gente reduziu a metade do preço para facilitar e para também que as pessoas não tragam sacola, vasilhame de casa, para evitar o transporte, o contágio, né? Então a gente está pedindo só isso, que adquira água mineral aqui e bote para fluidificar. Coloca agora, faz o estudo do Evangelho e no final, quando for para casa, pega a água para ela já estar fluidificada. Ok? Outra informação é sobre o passe. Não está havendo um passe individual, aquele que a gente chama de passe de cabine, né? A gente vai lá para dentro, entra na fila e recebe o passe individual com uns médiuns passistas. Nesse período a gente está fazendo o passe coletivo. Então a gente faz o estudo e no final, na prece final, a pessoa se concentra e recebe o passe coletivo. Tem o mesmo valor, a mesma importância do passe individual. Então a gente concentra, também nesse momento a gente faz as vibrações. Às vezes a pessoa está com um parente, um amigo passando necessidade, alguma dificuldade, a gente mentaliza o nome dele durante a prece. Pode ser na prece inicial, como pode ser na prece final, mentaliza. Aí você está fazendo as vibrações para essa pessoa, amiga, parente, essa pessoa que está passando por alguma situação. Então, aos pouquinhos a gente vai voltando às nossas atividades e não devemos nunca desistir, parar, ter medo, entrar em pânico, porque isso faz parte do nosso aprendizado. É bom que a gente vai mudar muita coisa e a gente vai aprender muito com essa situação. Tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo da noite. Hoje quem vai falar conosco é Micheline. Ela vai trazer, como vocês estão vendo aqui, o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar vir a mim as criancinhas. Então a gente vai prestar atenção no que ela vai trazer, o que ela estudou. E aí a gente participa, gente. Acrescenta. Ela não é palestra, como a gente diz aqui, a gente não é palestrante. A gente traz aqui, joga um assunto, e aí cada um lê um pouquinho e completa o raciocínio dela. E aí a gente vai aprendendo no coletivo. Ok? Então vamos lá. Para iniciar o nosso trabalho na noite, vamos fazer uma prece.
Quem desejar fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto e vamos dizer: Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que aqui estamos mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais da Tua boa nova, aprender um pouco mais da doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos esclarece, que nos orienta e que nos consola diante da dor, da dificuldade e das dúvidas. Queremos também pedir a toda a equipe espiritual que está sempre do nosso lado, que nos assista, que nos oriente e que nos ajude a aprender cada vez mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa cair em tentações, mas nos livra de todos os males. E com essa rogativa, Mestre amado Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para darmos início a mais uma noite de estudos da tua santa e doce paz. E que assim seja. A gente vai passar a palavra a Micheline, porque ela vai ler o Evangelho, ela vai dizer o capítulo, o item, e aí ela dá o prosseguimento e faz a leitura. Ok? Boa noite, gente. Uma coisa que eu queria falar aqui, a gente não tem falado, é da evangelização infantil. Deve estar aqui e eu preciso lembrar. A evangelização infantil está com o Instagram também, não é? Com as atividades lá. Eu não sei agora, depois você me diz qual é o nomezinho. As professoras, as evangelizadoras estão colocando lá as atividades. E quem já participa, não é? Tem um linkzinho onde participa, eles marcam os dias e os horários e está ficando lindo. Bem, gente, como o Ricardo disse, a gente aqui está fazendo um estudo em grupo e devido à pandemia a gente está nessa distância, não é? Mas é troca de conversa mesmo de ideias. A gente vem, conversa um pouquinho, coloca um pouquinho do assunto do Evangelho e vocês trazem para a gente porque a gente está aprendendo, né? Com a visão de um e do outro. A gente continua no capítulo 8, deixar de as minhas criancinhas. O item é 18 e 19. São duas mensagens, uma do Espírito João Evangelista e outra denomina-se um Espírito Protetor. Vamos tentar ler as duas, mas talvez não dê tempo. Mas a ideia é o que interessa, né? Então, vamos lá, a gente começa lendo e depois vai discutindo aí. O capítulo é Bem-aventurados os puros de coração. Deixar as minhas criancinhas são as instruções dos Espíritos depois que a gente passou quase o mês inteiro falando sobre esse assunto, né? Quem são os puros de coração, o que se entende por puro de coração. Então, a mensagem diz assim. Está me ouvindo bem aí, né? Disse o Cristo: deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Como a gente tem falado muito, quando Jesus fala, ele tem duas passagens onde ele fala das crianças. Ele diz que o reino dos céus é daqueles que se portarem como crianças, né? Aqueles que se fizerem como as crianças. Ele não quer dizer criança física, não é? Porque a criança física ainda é inocente. Ele quer fazer uma alusão para a gente lembrar, não é? Como a mãe cuida da criança, como a mãe tem amor à criança, como as crianças são inocentes, como as crianças não têm preconceito. Essa ideia que a gente deve ter de quando ele fala dos pequeninos ou das criancinhas, é esse sentido figurado, né? Mas a mensagem continua aqui. Ele nada podia ensinar a infância física, que é o que a gente está dizendo assim, né? Presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela
e em seu benefício. Quer dizer, ele não veio pregar para as crianças, fisicamente falando, né, em idade pequena. Ele veio falar porque as crianças ainda não têm entendimento. Como muitas vezes nós adultos ainda não temos entendimento de conseguir entender a mensagem que ele está falando. Ele vem dizer aqui mais uma vez que ele não vem falar da infância física. Dessa questão do desenvolvimento ainda, né, da maturidade. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua taça que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a sua universalidade. Continua aqui. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas, nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Essa foi a primeira mensagem do João Evangelista em Paris, em 1863. A gente vai esmiuçar um pouquinho o que essa mensagem vem dizer. A sociedade da época em que Jesus estava encarnado ainda era muito endurecida, por isso ele não poderia expor conhecimentos mais profundos em relação à vida. Assim utilizava parábolas e metáforas para iniciar a evangelização daqueles espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas, inicia ele pelo título da mensagem, que é o apelo de Jesus aos seus discípulos que queriam afastar as crianças por pensarem que elas incomodariam o mestre, que tinham que dizer a adultos, mas não a crianças, que não poderiam compreendê-lo. Então a gente começa a pensar aqui. A gente pode falar nas crianças de duas formas. Primeiro, que as crianças trazem na gente o instinto de cuidado, de carinho, de proteção, de amor, não é? Quem é que não vê o sorriso de uma criança e não acha lindo, se encanta, a vivacidade, a inocência da criança? Então isso faz com que nós, adultos, queiramos cuidar, ensinar, proteger. Essa também é a nossa missão, não é? Essas crianças que vêm para nós, vêm com a finalidade de que a gente possa ajudá-las a crescer moralmente, a evolução moral. Não é só o cuidado físico que a gente tem que ter com elas. Acima de tudo, essa é a educação moral, né? Não é só instrução, é educação mesmo moral. Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa dizendo, e eu também digo isso, né? Se eu tivesse conhecido o espiritismo antes do meu primeiro filho, eu tinha feito muita coisa diferente, né? Porque a gente aprende muita coisa e entende com muita profundidade a responsabilidade de ter uma criança na nossa vida, seja filho, sobrinho, sabe? Os professores, não é, acima de tudo. Então, a criança a gente pode ver, quando Jesus fala de criança, a gente também pode ver nesse sentido. E a gente, como espírita, sabe que as crianças, elas não são infantis, no sentido de ignorantes, elas não começaram ali a existência delas. São espíritos anteriores que podem ser mais evoluídos que os pais ou menos evoluídos e que vêm para o nosso convívio com uma finalidade, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, essas crianças também precisam do nosso ensinamento moral, do nosso trabalho, da nossa responsabilidade enquanto adultos. Então, ele vem falar da criança física, que nos faz trazer essa responsabilidade da educação moral, da evolução daquele espírito, e nos faz lembrar também que nós podemos ser essas crianças, enquanto espíritos. Quando ele fala lá no início do texto das crianças que estão
estão em desespero, né? Ele fala dos espíritos que estão em desespero, que estão em ambientes desesperadores, sem esperança. Ele está falando muitas vezes daqueles espíritos que estão sofrendo, angustiados, aflitos, daqueles espíritos que estão precisando caminhar muito mais na evolução moral, porque ainda vivem no mal, compenetrados no mal, em fazer o mal, ou mesmo deixar para lá, né? Deixar que se faça o mal, e na omissão. Ele vem falar daqueles que estão no vício, daqueles que estão perdidos de si mesmo, do caminho do Evangelho, e que é para eles que nós precisamos ter atenção, não é? Como ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Assim a gente pode ver essas crianças, né? O sentido da criança que ele vai falar. São esses que precisam ainda de evolução, de conhecimento, de maturidade, e nós que temos esse conhecimento na mão, precisamos entender isso. Que a gente pode ter, nós podemos ser essas crianças, e nós podemos ter em nosso redor crianças, né, falando da maneira evolutiva, né? A gente pode ter pessoas que estejam compenetradas em fazer o mal, em prejudicar as pessoas, e a gente tem que entendê-las como crianças, como ignorantes, como espíritos que precisam evoluir, precisam da nossa ajuda. Porque também é dito no Evangelho que nós somos instrumentos de Deus para a evolução, tanto nossa como de outras pessoas, não é? Se a gente tem certeza, como espíritos, que o sofrimento nosso e de qualquer pessoa não é por acaso, tem uma razão de ser, né? Ninguém sofre injustamente. Mas não é porque eu estou sofrendo, eu estou vendo alguém sofrer, eu sei que aquela pessoa está sofrendo porque está colhendo o que plantou, seja nessa vida ou em outra, que eu não vá ajudá-la se eu tiver condições, né? Se couber a mim ajudar, se eu tiver possibilidade de ajudar, porque é essa a ideia do Evangelho, né? Nós somos ferramentas de evolução uns dos outros. Mas bora continuar aqui o texto, se alguém quiser fazer algum comentário. Aloysio. A gente já passou isso tudo. A grande dificuldade aí como você disse, das provas, das criações, a gente vai perdendo essa criança que tem dentro. Então, ele tem que dar para o lado do fim, a beleza está do lado do fim. Então, Jesus está querendo mostrar a gente que a criança, a gente ensina a criança, como você falou. A gente ensina, a gente protege. Não é que ela não protege a gente mais. Será que ela não ensina mais a gente? Né? Eu estou que a relação do avô com esse momento, né? É totalmente diferente. Quer dizer, para você entender que a criança está dentro de si. E qual é o sentimento da criança? Perdeu a parte, esquece, guarda rancor, né? Então, isso tudo é o ensinamento que a gente tem. Quando ele fala isso, a criança quer dizer, não é a criança do povo, né? Isso, ele é um espírito tão evoluído, e na vida é tão evoluído que a gente começa logo a pegar pelo celular. Pega a criança de hoje, e bota no celular e bota a gente que tem mais de 15 anos para ver a dificuldade. E já chega perto da gente e fica tudo botando. Zombando da gente, que a gente não sabe. Porque para ele é um espírito, é essa criança. É a criança do aprendizado, é a criança do dia a dia, é a criança do esquecimento, do perdão, ter consciência. Eu vou perdoar, eu falei talvez pior. Então, que mostra isso é a criança. Tem um autor que diz o seguinte: você pegar duas crianças, ela briga pelo primeiro. Se o adulto não entrar na história, ela se resolve. Agora, se o adulto entrar com o primeiro, isso não é verdade. Quer dizer, ela mexe na mesma criança. A criança, ela mostra os valores, e muitas vezes a gente vai passando por 15 anos, vai perdendo isso, vai ficando rápido. Alguém mais, né? Quantas crianças no ensinamento aos pais Ensinam, né? Isso. É por isso que a gente vê que podemos analisar e conhecer a expressão das crianças aqui no Evangelho dessas duas formas. Tanto a
criança que nós temos que entender o ser humano ainda como uma criança, né, em crescimento, para a gente entender que aquela criança precisa de ajuda, precisa ser ensinada, precisa ser, né, orientada, e se nós tivermos condições de fazer isso, é o nosso papel fazer, como vemos que o espírito pode estar precisando, o espírito ainda pode estar, como nós todos estamos em evolução, né? Mas a gente vê que tem pessoas que podem estar mais perdidos, né, nesse mundo, mais perdidos em relação à moralidade, à evolução, que temos que entender que essas pessoas precisam de ajuda, precisam de orientação. Não é só julgar, apontar o dedo, mostrar que as pessoas estão fazendo errado. Isso a gente não vai contribuir em nada, né? Eu tenho visto muito, eu falava muito com os meus filhos de um desenho animado da Disney, que a mãe do coelhinho dizia que se ele não tivesse nada de bom para falar, ficasse calado, né? É exatamente isso no Evangelho. Se a gente não tem nada de bom para ajudar o outro, a gente não tem por que estar apontando. Se eu estou vendo que o outro está errando e eu não posso fazer nada para ajudá-lo, parece estranho isso dizer que o outro está errando e eu vou ajudar o que está errando, né? Mas é porque aquele que está errando precisa muito de ajuda, porque ele ainda não está entendendo que está errando, que está errado, né? E precisa fazer diferente. Então é nesse sentido também que a gente vê as crianças. Na outra mensagem a gente vai falar muito disso, de quem são esses que precisam de ajuda. Deixa eu continuar aqui um pouquinho para a gente falar mais sobre isso. O mestre estava convidando até ele todos aqueles que se encontravam na infância espiritual, né? Que a gente tem falado aqui em relação a isso. Ora, todos os seus ensinamentos foram como sementes de luz plantadas nas almas que o ouviram, inclusive naquelas que o perseguiam e zombavam de seus esclarecimentos sobre a vida espiritual e o modo que devemos encarar a vida terrena. Eu estudando sobre isso, eu encontrei muitos palestrantes dizendo que a gente não pode mais dizer que é criança. Nós não podemos mais dizer que estamos na infância, porque nós já tivemos o conhecimento, né? Nós temos o conhecimento nas mãos. Há mais de 2000 anos isso veio para nos esclarecer, né? Jesus veio nos esclarecer de muitas coisas. Como ele diz no texto, na época ele precisava falar de outra forma, porque a gente tinha muito a evoluir ainda, e nós estamos vendo que essa evolução está sendo muito rápida. Não necessariamente a evolução intelectual e moral, não é? Mas a gente está tendo muito conhecimento, muita informação, tudo está mudando muito rápido. E outra coisa que eu tenho visto também é a gente falando que nós já temos espíritos reencarnados, provavelmente, que já foram espíritos, já tiveram esse conhecimento lá atrás. E estão vindo para continuar o trabalho, né? E me parece que o nosso trabalho hoje tem que ser mais prático, como ele vai falar na frente em relação a isso, é mais enérgico em relação a nós mesmos. Não adianta mais eu estar ouvindo pregação, estar fazendo pregação, falando e não agindo, e não trazendo esse evangelho para dentro de mim e me questionar o que é que eu estou fazendo para me modificar. Porque a gente ao mesmo tempo tem que ter paciência conosco e urgência em nos conhecer, nos entender, porque daqui a pouco a gente vai embora e vai dizer o que eu fiz, né? Essa pandemia vem muito para dar um abalão na gente e a gente começar a pensar, né? Como eu disse outro dia, né? Você para pensar, eu vou morrer agora, e aí? O que eu fiz, né? Então, você começa a questionar, a modificar os valores, dar mais valor às coisas espirituais, dar mais valor à nossa riqueza, que é o que nós vamos levar para o outro mundo. E o que é que eu estou levando? O que é que eu estou me modificando? Primeiro, começar a conhecer o homem velho que tem aqui, não é? A pessoa que resmunga, que reclama, que tem defeitos, que é egoísta, que é pão duro, que é ciumento, seja lá qual for os nossos defeitos que a gente precisa modificar. Se eu não parar para conhecer os meus defeitos, eu nunca vou modificar, né? Se eu não ver que eu sou pirangueira, eu nunca vou modificar. E a gente pensa muito nessas missões grandiosas, né? De espíritos que vieram aqui, que estão por aqui, que fazem coisas grandiosíssimas,
mas a nossa missão é com quem está do nosso lado. É a nossa maior missão. Começa na nossa família, começa com os nossos pais, depois com irmãos, com marido, com mulher, com os filhos, com o ambiente de trabalho. Então, a gente não precisa pensar tão grande, tão longe, tão alto. Ah, não, se eu tiver dinheiro, eu vou ajudar o centro espírita, a paz e harmonia, vou dar muitas cestas básicas, vou fazer isso e aquilo. E na verdade não é isso, porque quando a gente vê até em testemunhos do Evangelho mesmo, a parábola da viúva, não é? Aquela que dá o que ela não tem. Quer dizer, se eu preciso de R$1 para comer pão, porque é a única coisa que eu posso comer hoje, e eu vejo uma pessoa com fome e eu vou dar R$1, eu dei a minha maior riqueza, porque eu dei tudo que tinha. Então, o que importa para a gente, o que importa para a nossa reforma interior, é isso, é o que eu preciso mudar. Eu não preciso nem ficar olhando o defeito do outro, o que é que o outro faz. A gente tem muito arraigado ainda esse hábito de ficar observando o que é que o outro fez de errado, e julgar, e condenar, e falar, e vai chamar o outro, e daqui a pouco eu estava ouvindo até a palestra de Cristina falando, né? A gente pode destruir a vida de uma pessoa. Eu começo a falar que fulano fez isso, fez aquilo, aí vai passar para uma, passa para outra, e daqui a pouco está todo mundo com raiva daquela pessoa, daqui a pouco uma pessoa pode até se matar em relação a isso. E isso é o quê? Né? É pura maldade isso. Cadê a nossa caridade? Esse texto também vem falar disso, do amor e da caridade, que são os remédios que a gente tem. Gente, quem quiser falar, fala. Eu estou falando muito. Mas bora continuar aqui um pouquinho, se der a gente vê o outro. Naquele apelo, queria Jesus que os homens aceitassem seus ensinos, se entregassem a ele com a confiança das crianças, e essa ideia transparecesse em muitas de suas frases registradas nos evangelhos. É como ele diz, né? A gente faz a alusão dos filhos com os pais. Se você disser a uma criança que estiver numa piscina e disser a criança se jogue, ela vai se jogar, porque está confiando na mãe e no pai. Ela tem certeza que o pai ou a mãe que estiver ali vai segurar ela. Então, ele quer que a gente tenha a confiança dessa criança em Jesus. E muitas vezes, como a gente estava até falando outro dia, né, Janaína? A gente pede a Deus ajuda, mas a gente quer dizer como é que quer ser ajudado, não é? A gente fala, não, eu quero assim, eu quero desse jeito, né? Aí não aconteceu desse jeito, meu Deus do céu, mas não foi assim, era desse jeito, né? Então a gente tem que parar essa confiança que ele fala, né? Essa fé. Eu estava falando com um espírita e ele dizendo assim, eu no momento de desespero foi que eu percebi que eu não tenho fé, eu tenho crença. Eu acredito na reencarnação, eu acredito nos espíritos, mas cadê a minha fé? Foi-se embora, né? Quando eu tive um problema, minha fé foi embora. Cadê a fé em Deus? A fé que as coisas têm uma razão de ser. A fé de que aquilo que está acontecendo comigo é o que deve acontecer para o meu melhoramento, para a minha evolução. É difícil, porque ninguém quer sofrer, lógico, né? A gente não quer sofrer. Eu, há pouco tempo, estava numa aperreio danado para resolver uma coisa, meu Deus, eu estava desesperada sem saber o que fazer. Aí eu digo, me peguei do mesmo jeito, né? Eu digo, cadê a minha fé? Não é? Eu não tenho que entregar a Deus para me ajudar a resolver as coisas. Pronto, o que tiver de ser, não é? Tem que ser assim, ele vai encaminhar, ele vai me dizer. Às vezes a gente quer que seja de um jeito que não é melhor para a gente, daquele jeito que a gente quer. Então ele fala muito disso, né? Da confiança. O Evangelho todo vem dizer isso. Assim, na sua maneira de ensinar, aproveitando as situações naturais, falando pouco, com muito significado, Jesus submetia as almas à sua eterna e misteriosa autoridade, que vinha de sua pureza de espírito, conquistada através dos tempos em outros mundos materiais, visto que ele já era puro quando a terra ainda não existia. Ele passou por tudo isso, não é? Que nós estamos passando. A gente tem muito pela frente ainda para aprender a evoluir e conquistar isso. Eu fico pensando, tem pessoas que são assim, doces por natureza, né? Já conquistaram essa doçura e mesmo assim tem autoridade, né? O amor para com as pessoas, recebe as pessoas com carinho,
E eu fico pensando, gente, isso é natural, né? A gente tem que conquistar isso, dá uma inveja. Eu queria ser assim. Mas eu chego lá. Ele foi a flama que espantou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Quer dizer, Jesus veio tirar a gente da escuridão completa, não é? E a gente se pegou novamente querendo transformar tudo que ele disse em escuridão, não é? Escuridão para todos nós. E ele veio chamar os homens de boa vontade, né? É a nós que ele está chamando. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. A gente vê aqui um pouco até da nossa educação, a nossa educação aqui da terra, né? A gente não ensina as crianças a raciocinarem, a pensarem, a gente não aprende a pensar. Por isso que é muito fácil da gente ser levado, né? Não pensar no que está sendo dito para a gente, no que está sendo trazido. E ele diz que acabou essa era, não dá mais para a gente fazer isso. Mas a gente tem que entender que nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, a gente que pode buscar, né, esse conhecimento, é mais fácil para a gente reconhecer, entender, raciocinar, questionar as coisas que estão sendo ditas para a gente, do que aquela pessoa que não tem acesso a isso. Então também é mais uma responsabilidade nossa. A quem muito é dado, muito será pedido, não é? Ou cobrado, depende da tradução. Então, também é uma responsabilidade nossa, né? E a gente que tem esses ensinamentos aqui da doutrina, que eu fico cada dia mais encantada com ela, tem mais essa responsabilidade de fazer com que as pessoas comecem a entender que não existe uma religião que vai trazer a salvação, seja ela qual for. Estou falando de espiritismo, de católica, de evangélica, de islamismo, seja ela qual for, não existe uma religião. Se essa religião não me transformar numa pessoa melhor, ela não está fazendo nada. Né? Não existe uma igreja, não existe um templo, uma casa espírita que vai me modificar. Se eu não começar a ter atitudes melhores na minha vida, nada vai mudar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na casa espírita, eu comecei a fugir. Eu vinha assistir palestra, chorava e ia embora correndo. Eu fazia, não é possível, eu sofro tanto. Eu sou tão coitadinha, né? Tão vítima. Minha vida é uma tristeza. Como é que é isso? E a culpa não é de ninguém? A minha? Que história é essa? Não é? Então, é muito difícil para a gente enxergar isso. É muito difícil para a gente começar a observar que tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente colhe hoje, foi o que nós plantamos ontem, nessa vida ou em outra vida. Então, se eu quero plantar diferente amanhã, se eu quero colher diferente amanhã, eu tenho que plantar hoje, não é? Eu tenho que modificar. Eu comecei a olhar para frente e pensar, se eu não fizer nada diferente, lá na frente eu vou estar igual a hoje. Não vou mudar nada, não vou melhorar em nada. Eu vou estar me escondendo, né? Nos meus orgulhos, nos medos, Então, se a gente não se modificar, se a gente não agir, a gente pensa que nós, né? Essa semana eu estava pensando, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar igual aos fariseus, porque tem os rituais. Quais são os nossos rituais? É o passe, é a água frutificada, é a consulta espiritual. Não, eu fiz tudo isso. Eu tomo minha água frutificada todos os dias, né? Eu venho, tomo meu passe, eu saio daqui limpa, né? Aqueles espíritos que estão a gente costuma dizer que está me perseguindo, né? Eles ficaram lá no casa espírita, eu vou embora, né? Então, são os rituais, a gente pensa nisso equivocadamente e começa a fazer disso rituais achando que isso vai modificar a nossa vida. Aí eu passo aqui 10 anos, 20, 30 anos e não mudei nada. Meu Deus, como a minha vida não altera, como eu sofro. Eu estou lá naquela casa, eu já ouvi pessoas dizerem, não, mas é porque eu vou na outra casa, porque aquela outra casa espírita cresceu, ela está enorme, tem uma multidão de gente. Aquela outra que eu vou é muito pequenininha. E não tem nada a ver, não é? Porque se eu saio daqui
e vou maldizer as pessoas, e vou achar que tudo que acontece na minha vida é erro dos outros, e vou reclamar da vida. Eu não consigo enxergar nada de bom na minha vida, eu não consigo agradecer a Deus por nada, por acordar, por viver, por ter uma família, por ter comida, por ter trabalho, por ser saudável, ou por estar aprendendo de uma forma, por uma doença, ou por um desemprego. Tudo nos traz crescimento, aprendizagem. Então, se eu não consigo ver nada disso, se eu não consigo pensar, eu estou errando porque hoje eu fui mal criada com uma pessoa que me tratou mal, eu devia agir diferente. Puxa vida, eu tenho que me segurar para quando uma pessoa agir assim comigo, eu entender que é a criança que está falando mais alto, né? É aquela pessoa que ainda precisa de entendimento, ainda precisa de aprendizado para não sair machucando as pessoas à toa. Então, eu preciso ver, é em tudo na nossa vida, é em cada coisinha, é como eu trato o meu filho, o meu marido, a minha mãe, as pessoas na rua, é como eu faço quando eu quero ter uma vantagem sobre qualquer coisa, furar fila, passar no trânsito, e coisas maiores que eu já tive por aí, não é? Eu quero que o meu processo ande mais rápido, eu vou ali dar uma gorjeta a alguém. Quer dizer, tudo isso a gente não pensa, a gente só pensa no outro, o político que está fazendo errado, a pessoa que fez isso ou aquilo. Eu nunca paro para pensar que sou eu que estou fazendo. E se eu estivesse naquela situação, eu poderia estar fazendo igual ou pior. Então, essa questão de casa espírita ou igreja católica, seja lá o que for, né? Se a gente não parar para pensar no que está fazendo com a nossa vida, qual é o sentido da minha vida, o que é que eu preciso fazer para me melhorar, porque é por isso que nós estamos aqui, o que é que eu preciso fazer para melhorar a vida do outro, se está em minha condição fazer isso, como é que eu estou me modificando na minha religião, na minha igreja, no meu templo, ou em tempo nenhum, não é? Porque eu conheço pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Eu, quando era criança, não conseguia imaginar isso, né? Eu tinha que dizer, não acredito em Deus, Deus não existe. Aí eu chegava para meu pai e dizia, como é que pode uma pessoa não acreditar em Deus, né? Mas tem pessoas que não acreditam nesse ser que talvez foi mostrado para ela, né? Eu, quando era criança, eu não acreditava naquele pai que a igreja me mostrava, naquele Deus, né, negativo, rancoroso, porque eu não tinha um pai assim. Meu pai é amoroso, é carinhoso, como é que Deus, que é maior que ele, não era assim, né? Então, às vezes, a própria religião, não é como o Ricardo até falou isso, né, semana passada, a própria religião transforma pessoas que não acreditam em Deus, porque não vem sentido naquele Deus. E Jesus vem mostrar para a gente que Deus é amor, né? É completamente diferente de tudo aquilo, mas que na época, não é, há centenas de anos atrás, era preciso que fosse feito assim, que fosse ensinado dessa forma. O Espiritismo conclamando a fé raciocinada, a que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, satisfaz plenamente as exigências da inteligência do homem atual, que quer crer apenas naquilo que compreende, desde que não tenha uma postura preconceituosa de oposição sistemática interessada. Quer dizer, eu preciso questionar, raciocinar, entender o que está sendo trazido para mim, buscar, não é? Eu não preciso acreditar em tudo que me dizem só por acreditar. Não, é o Papa que está falando, ou é o pastor, ou é aquele orador espírita conhecidíssimo, famosíssimo. Se ele está falando, é verdade. Não, gente. A gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, tem que entender, porque não adianta. Se eu digo, não, eu acredito, na primeira oportunidade que acontecer qualquer coisa, vai-se embora a minha crença, né? Como a gente falou há pouco tempo. Isso só nos prejudica, porque a gente não consegue modificar desse jeito. Se a gente não tem essa fé raciocinada, essa busca pelo entendimento. E também não querer acreditar naquilo que convém, não é? Se eu não acredito, se uma coisa não convém os meus interesses, aí eu vou fazer tudo para dizer que não acredito, que não existe, que não é verdade, não é? É isso que ele diz, não é? Não de forma preconceituosa e sistemática, a gente não quer
crer nem entender o que está sendo trazido para a gente, simplesmente porque aquilo não vem trazer, me trazer benefício. Né? Como eu estava falando, no início que eu vim aqui, eu fazia não. Isso não é muito bom não, porque eu estou vendo que quem tem que mudar minha vida sou eu, e isso está me trazendo trabalho, né? Aí a pessoa, eu poderia ter ido embora, não vou mais, não acredito no Espiritismo não, porque na outra igreja, se eu acender uma vela, eu apaguei os meus pecados. E aqui não, se eu fiz mal, eu me arrependi, mas eu vou ter que reparar o erro que eu fiz. Olha que trabalho, né? É diferente, mas a gente aprende com esse erro, aprende com essa reparação. Como guia da humanidade terrena, amorosa e pacientemente, começou a revelar o que até então era segredo para a maioria, indo ao encontro de todos, mas principalmente dos sofredores, pobres e marginalizados da sociedade. Cada palavra e cada ação sua eram bálsamos que suavizavam as chagas tanto do corpo quanto da alma. Jesus sempre procurou aquelas pessoas que mais precisavam, né? Mas não apenas aliviava as dores, assumia também o papel de professor e deixava a instrução possível naquela época para que as pessoas não voltassem a cair nos mesmos erros. Quando a gente vem falar aqui, está na casa espírita, né? A gente tem que falar muito disso. Eu acredito muito que a evangelização, a educação, o estudo da doutrina é que vai fazer com que a gente modifique, né? Para a gente não cair, não esquecer do papel do ensino, né? De aprender, de ensinar as pessoas que vêm aqui. Porque é assim, com esse conhecimento, que as pessoas vão ter a opção de modificar ou não. Eu posso observar tudo isso, estudar, entender, mas eu não quero isso agora, né? Tem pessoas que dizem não, eu quero curtir a vida, eu quero fazer as coisas desregradas, eu quero fazer do jeito que eu quiser, mesmo que tenha que prejudicar alguém, mas agora eu não quero esse compromisso. Não pode fazer isso? Pode, mas ela já está consciente de que precisa se modificar. Prezava pela emancipação espiritual de todos, ou seja, que gradativamente, com seus próprios esforços, os espíritos despertassem a luz e as potencialidades divinas que carregam em si. Dava o amparo necessário, mas não fazia o trabalho interior que compete a cada indivíduo. Isso é tão mastigado. Mais uma vez para a gente dizer, não é ninguém que vai mudar a nossa vida. Não é porque eu cheguei na casa espírita, eu fui uma vez numa casa espírita que eles disseram, olha, venha todos os dias, que daqui a 3 meses sua vida está completamente mudada. Não é? Aí você olha assim, quem está desesperado, não é? Chega ali, vai acreditar naquilo. Né? Não, eu vou lá, porque lá é forte, lá os espíritos são melhores, lá os espíritos vão fazer acontecer. E eu não faço nada. Eu só vou lá, assisto, muito mal, né? Estou pensando em outras coisas, nem estou prestando atenção direito no que está sendo dito ali, não me preocupo em estudar, entender o que está acontecendo, nada. Isso vai surtir algum efeito? É como ele disse, Jesus se preocupava com o nosso espírito acima de tudo. E não fazia o trabalho por nós. Não é? A gente sempre vê no Evangelho que ele diz, o que queres que te façam? A tua fé te curou. Não é? Ele sempre diz isso. Ele sempre mostra que você é que tem que fazer a ação para se modificar. Quando ele fala nas parábolas que um leproso foi até Jesus, que uma pessoa foi buscar Jesus para isso ou para aquilo, ele já está mostrando a ação da pessoa. A pessoa foi em busca de Jesus. Ele está falando ali num exemplo físico, mas a gente vai trazer isso para o espiritual. Eu estou em busca de Jesus, dos ensinamentos dele. Esse é o meu trabalho. Né? Não é ele que vai descer até mim. Ele já veio aqui nos ensinar, nos mostrar, por exemplo, acima de tudo, mas somos nós que vamos ter que ir a ele. Somos nós que vamos ter que entender, buscar, procurar, nos modificar. Ele não vai fazer o trabalho por nós. Né? Nós é que temos que modificar. Você está se coçando para falar. Não, eu estava ouvindo isso aí, realmente a gente escuta muito isso. Quando a gente fica ali na recepção, quando a casa estava nos trabalhos normais, né? E chegavam as pessoas, faziam consulta, e a gente conversava com as pessoas, aí ela fazia uma consulta, fazia o tratamento, 2 meses mais ou menos, aí voltava e dizia, eu tenho que fazer o tratamento de novo. Mas de novo, isso não tem fim não, né? Quer dizer, ele acha que a equipe espiritual vai pegar o problema dele e
vai resolver com um passo mágico. Mas você está fazendo a sua parte, você está se modificando, você senta aqui, escuta o palestrante, analisa e diz, olha, isso é para o meu irmão. Se o meu irmão estivesse aqui, é a cara dele que o palestrante está falando. Mas não é para o meu irmão não, é para mim, eu que estou aqui. Então a gente tem que se modificar. A gente tem que começar a entender o problema, começar a entender o que é a doutrina, o que é que o Evangelho está nos ofertando. Se eu sou uma pessoa pirangueira, como ela falou aí, que é pirangueira, deu como exemplo, eu tenho que começar a desapegar, porque o pirangueiro é aquela pessoa que é apegada a tudo, principalmente materialmente falando, né? Aquele apego. Eu tenho aos pouquinhos, eu começar a abrir mão, começar a soltar aquela fortuna que eu acho que me pertence. A mudança é essa, a doutrina nos convida a essa mudança. Aí eu não modifico, eu sou pirangueiro, eu continuo pirangueiro. Os obsessores que eu acho que estão me perseguindo, na verdade, sou eu que estou atraindo eles com o meu jeito de ser. Porque pirangueiro, um exemplo aqui, atrai pirangueiro. Então eu vou ficar cercado de entidades pirangueiras me influenciando a eu não deixar. Então quem é que está obsidiando quem? Como é essa relação que eu tenho? Então é isso que a doutrina nos traz. A gente precisa se modificar. Eu me lembro que antes de eu conhecer a doutrina espírita, como ela falou, é tão bom o conhecimento, a gente não conhece, começa a falar besteira. Veja a besteira que eu falei. Aí eu fui convidado, eu vim aqui, passei o tratamento e ia-me embora, né? Como muita gente faz, né? Passa uma temporada, vai embora, aos problemas pioram, a pessoa volta e fica nesse maré, né? Maré me traz, maré me leva. Aí uma vez a pessoa disse, vamos para o centro. Eu disse, eu vou nada, toda vez que eu vou lá dar desobsessão, o que eu vou fazer ali? Eu nunca me curam. Veja a besteira que eu disse. Porque eu não tinha conhecimento, que eu tenho um pouquinho a mais que eu tenho hoje. Então é isso. Muitos de nós pensam assim, quer que os espíritos resolvam o nosso problema. E que quem tem que resolver o problema somos nós. Eles ajudam e ajudam muito, incansavelmente. Mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? É como aquela história, né? Meu Deus, me ajude, Santo Antônio, me ajude a tirar na loteria. Todo dia essa criatura aí na igreja, Santo Antônio, me ajude a tirar na loteria. Todo dia, isso durante meses. Chegou um dia, o santo disse, meu filho, eu lhe ajudo, mas vá na casa lotérica e jogue, porque só assim, né? É a atitude que ela falou, a gente tem que ter atitude, a gente tem que buscar, porque a espiritualidade ajuda, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Pois é, alguém mais contribuir conosco? A gente está falando aqui de obsessor, não é? A gente acha não, os obsessores acham a gente assim, no meio da rua para casa, não é? Não, gente, a gente chama eles, a gente chama aquelas pessoas que compartilham conosco da nossa energia. Basta a gente se modificar, que eles modificam ou saem de perto da gente porque não aguentam, ou porque não entendem, ou porque não querem mais, não é? Então, essa história de que alguém vai criar o obsessor diante da gente, conversa, os espíritos vêm aqui, ajudam a gente, conversam, ajudam o espírito que está ali perturbado, né? Porque ele está sendo ajudado. E eu vou ali na frente e vou buscar outro. Eu que vou atrair outro, igual ou pior, porque eu não me modifico, né? Eu não mudo. A gente tem que se questionar o que é que está fazendo com quem está. Jesus nunca julgou, condenou, humilhou ninguém pelas eventuais falhas e imperfeições. Jesus, a gente se acha no direito de julgar as pessoas, não é? Julgar, humilhar, ficar catando a imperfeição no outro. A gente é cruel, se pudesse jogar pedra nas pessoas. Ele sabia o estágio evolutivo geral da população terrena, assim como todos os espíritos, por mais endurecidos e envolvidos com o mal, chegariam até a perfeição relativa, porque ele também vivenciou todo esse processo. Se a gente começasse a conseguir se observar e olhar as pessoas como essas crianças que precisam de evolução, a gente teria mais compaixão, mais caridade, mais tolerância com as pessoas, com o erro do outro, como os outros teriam com os nossos erros, né? Porque a gente sempre acha que os outros é que erram, a gente não. Da mesma forma, não violentou consciências alheias, respeitando o tempo de amadurecimento de cada um, sempre com ternura e mansidão. É outra coisa que a gente precisa muito ter paciência. Né? A gente não vai arrastar ninguém para a casa espírita, não vai arrastar ninguém para conhecer. A gente fica tão feliz, né, de ter o conhecimento
da doutrina, de estar conhecendo coisas novas, estudando. Cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa a mais. A gente conversa com o outro, vai descobrindo coisas novas. Aí quer que todas as pessoas estejam aqui, né? E fica criticando aquele outro que está em outra religião, ou que não acredita naquilo que a gente acredita. E esquece que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu amadurecimento. A coisa mais difícil que eu acho é a gente, como mãe e pai, ver o amadurecimento dos filhos. Porque dói, né? Quando a gente vê, queria que eles estivessem pensando diferente ou agindo diferente, e nós temos que dar o tempo deles, né? Eles, como nós tivemos, né? A gente na infância, adolescência, né? Na idade a gente vai aprendendo, vai modificando, vai evoluindo, erra e acerta, não é? A gente tem que ter essa paciência com os filhos, e assim são com qualquer outra pessoa que esteja no nosso meio, no nosso convívio. Precisamos ter essa paciência e não violentar consciências alheias, né? É isso que a gente quer, que o outro acredite no que eu acredito de qualquer forma. E se não acreditar, só eu que tenho a verdade do outro não vale, né? E a minha verdade é mais verdadeira que a do outro, né? A gente está falando aqui da filosofia espírita. Filosofia não é a busca da verdade. A gente não diz que a verdade não é absoluta, né? A filosofia não diz que encontra a verdade, não diz que trabalha com a verdade, ela busca a verdade, né? Então, eu me acho dona da verdade, eu acho que a minha religião é a verdadeira, a minha filosofia de vida é a verdadeira, a do outro não é. Então, é tudo isso que a gente diz, né? Que Jesus vem nos mostrar por exemplos. Ele nunca julgou, nem condenou, nem humilhou. Quem chegou para ele para pedir ajuda, quem chegou para ele em qualquer situação que fosse, ele fazia com que a pessoa reconhecesse que ela fazia com a sua vida e que ela teria que mudar, né? Daqui para frente faz diferente. E nós precisamos muito fazer isso em nossas vidas, com todos que estão à nossa volta. Cada espírito é um universo particular, com ideias e ideais diferentes. Embora muitas sejam afins, com visões diferentes de como se deve aproveitar a experiência na carne, mesmo que não tenham conhecimento da realidade espiritual. Olha o dedinho da criança, né? Nós, crianças, apontando para o outro. Vamos nos esforçar para esquecer os julgamentos e as críticas, tendo em mente que cedo ou tarde cada pessoa irá despertar para o bem e para o amor, cabendo a nós apenas dar nossa pequena contribuição sem esperar nada em troca. Nós também temos condições de plantar mais algumas sementes de amor, gentileza, fraternidade e esperança nas almas com as quais nos encontramos durante a vida. Algumas ficam ao nosso lado por quase uma encarnação inteira. Outras, porém, ficam apenas o tempo necessário para aprender algo ou ensinar algo. De qualquer forma, deixemos algo bom na memória delas, pautemos nossas ações e palavras no respeito. Deixemos vir até nós, os pequeninos, que têm sede e fome de fé e de consolação, e doemos para eles o amor que já conseguimos desabrochar em nós. Então ele fala muito essa tranquilidade e essa paciência que a gente tem com as sementinhas de amor, não é? A gente precisa ter paciência conosco, porque nós não modificamos da noite para o dia. À medida que eu vou reconhecendo em mim uma coisa que eu acho que eu preciso melhorar, ou uma coisa que outra pessoa vem me dizer que eu preciso melhorar, modificar, eu tenho que ter paciência comigo. Esse mesmo amor, essa mesma gentileza, eu preciso ter comigo para me melhorar, para me modificar. E assim eu vou entender que o outro também tem que ter o tempo dele, que a gente tem que ter paciência com as outras pessoas. E essas atitudes de carinho, de amor, de gentileza, a gente pode levar em qualquer situação da nossa vida, né? Em casa, no trabalho, na casa espírita, não é? Quantas vezes a gente se engolfa aqui, está espertado um no outro, e quando a gente devia aqui estar buscando ajudar,
buscando trazer amor, buscando compreender, não é? Então a gente precisa trazer isso para a nossa vida, esse carinho, esse amor. Mais uma vez eu digo, né, se a gente conseguisse parar para observar as pessoas como se fossem crianças, a gente teria mais tolerância com o erro do outro, conseguiria ajudar mais. Né? Quando eu vejo uma criança fazendo uma coisa errada, eu nem vou ficar com raiva daquela criança, né? Porque eu entendo que ela não sabe o que está fazendo errado, eu vou tentar ajudar, ensinar, e com carinho, né? Porque com carinho, com amor é que a criança vai aprender da melhor forma. Se ela aprende sendo criticada, a gente só vai trazer coisas piores, né? O desenvolvimento dessa criança, porque o homem que vai se tornar mais tarde vai ser um homem muito pior do que a gente vê por aí. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção, as vibrações que chegam aqui. Tem aqui a fonte de consulta. É isso, voltamos a ficar. Pois é, gente, mas tanto passa o tempo, né? A gente pensa que é muito tempo, é quando começa a falar, o assunto passou o tempo. A gente estava falando de obsessor, né? De obsessão. Às vezes a gente conversa com as pessoas, né? A pessoa diz assim, eu estou com um encosto, né? Eu estou com um espírito que está me perseguindo. Deve ser alguma dívida, né? Que eu tenho de uma outra vida, né? Nem sempre, gente. Às vezes é um espírito que simpatizou com a gente, simpatizou com os nossos defeitos, porque ele tem o mesmo defeito que eu tenho. Então os iguais se atraem. Então se eu sou uma pessoa que tem um determinado defeito, ele se aproxima de mim. Não é, nem sempre é uma dívida que eu tenho com aquela entidade passada. Às vezes é só uma questão de sintonia, de vibração. Ele gosta de estar do meu lado porque o meu defeito é o mesmo defeito que ele tem. Então ele termina se aproximando de mim e há esse ciclo, essa união, essa corrente entre eu e ele, ou eles, que pode ser mais de um, e aí cria-se a obsessão. Mas aí a gente tem que começar essa mudança, como o Michel falou, a gente tem que começar a mudar, dar o primeiro passo, porque toda mudança dói. Não é fácil a gente estar com espíritos milenares, como o nosso companheiro Luiz diz aí, né? O mais novo aqui tem quanto? 5.000 anos, né? Então são 5.000 anos carregando defeitos, determinados defeitos. Temos qualidade também, tá, gente? Mas os defeitos aqui nos atrapalham. Então são 5.000 anos carregando determinado defeito. Não é numa encarnação assim, um passo de mágica que a gente vai mudar. Vamos dar o primeiro passo. Vamos mudar aos poucos. Mas é preciso mudar. É preciso dar o primeiro passo. Tá certo? Vamos lá. Vamos agradecer porque o tempo já é chegado. Vamos agradecer essa oportunidade, esse aprendizado. Agradecer essa encarnação, essa chance de ouro que a gente está tendo de ter contato com essa doutrina. É muito importante isso. E esse agora é o momento do passo coletivo, é o momento das vibrações. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto e vamos dizer: Mestre amado Jesus, é com muita alegria, Senhor, que te agradecemos esse aprendizado dessa noite. Agradecemos, Mestre, essa oportunidade que foi nos dada de aprender, de modificar, de crescermos nessa encarnação. Queremos também agradecer a equipe espiritual amiga que incansavelmente está do nosso lado, nos amando, nos protegendo, estendendo a mão amiga e dizendo: vem que nós queremos te ajudar, queremos te ensinar. E vamos agradecer ao nosso Pai Maior, através da prece, Mestre Jesus, que tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa cair em tentações, mas nos livra de todos os males. Nos abençoa, nos guia e nos ajuda, Mestre. E com essa rogativa, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para darmos por terminado mais uma noite de estudo da tua santa e doce paz.